Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje está em João 3, de 31 a 36. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra pertence à terra e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. E quem aceita o seu testemunho comprova que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Quem rejeita o Filho nunca verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala da vida espiritual de cada um de nós. Essa Páscoa maravilhosa que é a passagem desta vida velha para uma vida nova, cheia de Deus, do Espírito Santo de Deus. Quem é desta vida aqui fala sobre isso aqui. Você percebe quando a pessoa converte o coração para Deus, ele muda a língua, o jeito de falar, o linguajar dele muda totalmente, porque ele não pertence mais à terra. Você vê o testemunho de um cristão quando ele se converte, quando é verdadeiro, é muito lindo. E deixa tudo e segue os passos do Senhor Jesus Cristo. Aí ele já não é mais terrestre, passa a ser uma pessoa espiritual. Ele conversa com você, aí você até estranha, porque ele não tem mais aquela linguagem antiga de palavrões, de coisas que não agradam a Deus, aquele linguajar imundo que só fala de coisas pecaminosas. Você vê que o cristão, quando ele converte o coração para Deus, ele muda totalmente e deixa até estranho, fica até estranho. As pessoas que são acostumadas com aquele linguajar antigo dele, olha para ele assim e às vezes não dá crédito, não aceita e rejeita. Aquela pessoa fica excluída até da sociedade moderna hoje, essa sociedade que não tem Deus. E a pessoa é totalmente estranha aos olhos daqueles que estão vivendo aqui na Terra as coisas deste mundo. São pessoas que não têm assim desejo de seguir aquilo que é sagrado, joga tudo por terra. A pessoa que vive de acordo com este mundo, ele não dá valor a nada que é sagrado. Começa pelo batismo, não quer batizar os próprios filhos, não dá importância para isso. Quando está adulto não se casa mais, joga por terra o sacramento do matrimônio. E por aí a gente percebe que a pessoa não está vivendo de acordo com a vida espiritual que Deus deseja que a gente viva. Está vivendo como terrestre. São pessoas que não valorizam o sagrado, aqueles canais que Deus deixou na igreja para
salvação do homem e da mulher, que é os sacramentos. Joga por terra esse sacramento, porque vive como um terrestre, vive como um pagão, sem a unção de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, vazio totalmente. Não tem vida de oração, não tem vida evangélica. São pessoas que vivem assim, apagado, como uma luz apagada. E não agrada ao Senhor. O Evangelho de hoje, ele é maravilhoso. Ele nos ensina a viver uma vida cristã, como deve ser um batizado. Porque o batismo é justamente o pontapé inicial, né? A gente se batiza e dali por diante a gente tem que fazer valer esse batismo. É o sinal de Deus que o sacerdote traça na testa da gente, né? A cruz, quando a gente se batiza. E ali a gente passa a ser um membro da família de Deus. E quando você e eu não faz valer esse sacramento que a gente recebeu da igreja, a igreja como mãe, ela oferece para a gente os sacramentos, que a gente viva de acordo com a vontade de Deus aqui na terra. Quando a gente é vacilão, não dá atenção a essas coisas que são espirituais, a gente vive aí como um pagão de qualquer jeito e morre de qualquer jeito, e aí corre o risco de perder a alma, porque morreu de qualquer jeito, não preparou a alma aqui na terra para se encontrar com Deus. E aí é perigoso, porque Deus deixou a igreja justamente para isso, para nos preparar, para a gente se encontrar com Ele na eternidade e Ele nos abraçar como um pai abraça um filho. E aqui na terra, muitas vezes a gente vacila, não dá valor a essa graça que Deus deixou para todos nós. São esses sacramentos, esses canais de salvação que nos levam até Deus. E aí, meus irmãos, a gente vive como fosse um terrestre mesmo, um animal, que não dá atenção àquilo que é sagrado, que Deus deixou pra gente. É bom a gente ter mais cuidado com isso, né? E viver de acordo com a vontade de Deus aqui na terra, porque nós não somos animal, nós somos filhos de Deus, adotados por Deus através do batismo. Todos nós, da era cristã para cá, somos filhos adotados por Deus através do batismo. Precisamos fazer valer esse batismo que a gente recebe da Santa Igreja, esse sacramento tão importante, que muita gente não está dando valor hoje em dia. Que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria, dê força para todos nós, que nós valorizamos cada vez mais aquilo que é sagrado, aquilo que a Igreja nos ensina, para nós viver eternamente para começar a viver a eternidade aqui nesse mundo. Porque no outro a gente vai ter que estar pronto. Quando chegar lá, ter algo para oferecer a Deus. Senão a gente vai dançar, né? Diz a história. Ter cuidado, temos que ter cuidado aqui, neste mundo. Quando a gente chegar no outro, a gente está pronto para se encontrar com o Senhor e ser bem recebido, ser abraçado pelo nosso Senhor no outro lado da vida. É para isso que Deus nos deixou aqui, para a gente ter esse cuidado, se preparar, como a gente se prepara para esta vida. Também precisamos preparar nossa alma para o encontro com Deus do outro lado
da história da dimensão espiritual. É isso, meus irmãos, que o Evangelho nos pede hoje. Que nós não vivamos aqui neste mundo como um animal qualquer, um terrestre. Só falando de coisas deste mundo. Você vê hoje as pessoas se encontram, os jovens, as conversas, não fala de Deus mais. Prefere falar de futebol, falar das namoradinhas, falar de festas, trabalhos, internet. Esquece que Deus existe. Qualquer roda que você observar, quando não estão ali olhando o celular sem conversar um com o outro, se sai alguma conversa, não falam de Deus mais. É muito grave isso. A gente vê que vivemos uma apostasia profunda já na igreja. Muito grande neste mundo moderno. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê sabedoria e desperte a mente desses jovens, dessas pessoas modernas que se esqueceram que nosso Deus existe. E venham todos para a casa de Deus viver aquilo que Deus deixou para a gente na igreja, que são os seus sacramentos, são sua mensagem maravilhosa, que está aqui no Evangelho, está em todo lugar. Os documentos da igreja, no Sagrado Magistério, Sagrada Tradição, nosso catecismo. Precisamos observar esses livros sagrados para que a gente não viva aqui nessa terra como verdadeiros terrestres e vivamos como espiritual, nessa dimensão espiritual. Preocupemos mais com isso, com esse lado, porque é a alma da gente que é importante. O corpo vai passar, vai morrer, vai para a terra, mas a alma vai para Deus, vai receber este mesmo corpo que foi para a terra na ressurreição final. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê fé, aumente a nossa fé para a gente crer a ponto de correr atrás dessa verdade que hoje muita gente não dá ouvido. Deus nos dê força e sabedoria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.